Você está relacionando a igreja como se ela fizesse parte da sociedade. Ela não faz. Ela tem que ser o corpo de Cristo, irmão. E não a sociedade. A sociedade não pode estar dentro da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, santa, limpa. É o que a Bíblia diz, é isso que eu estou falando para você. Você não entendeu. Você está tentando colocar a igreja como o mundo, mas o mundo não é a igreja. A igreja não pode ter as doenças do mundo, porque a igreja é de Jesus. A igreja é lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. A igreja deve estar buscando o reino do céu e a sua justiça. Mas muitas pessoas não são a igreja de Jesus Cristo. É isso que eu estou te falando. Mas eu falo como cidadão em si, né? Eu não falo simplesmente... Mas daí nós não estamos falando da igreja. Nós estamos falando do mundo. É que nós temos dupla cidadania. Somos cidadãos celestiais. Não é isso que a Bíblia diz. E somos cidadãos da terra. A Bíblia diz que nós somos viajantes e peregrinos no mundo ao qual não pertencemos. O senhor não acredita que temos dupla cidadania? Não. Não. Eu acredito que nós somos estrangeiros vivendo uma terra estranha. Que esse aqui para mim tá estranho. Eu não me misturo com o mundo. Eu não ando no mundo. Eu não sou do mundo. Mas eu não sou do mundo. Eu ando no mundo, mas eu não sou do mundo. Mas estando aqui está sujeito às mazelas dessa vida, não está não? Doença, o senhor fica doente? Claro, mas nós não estamos falando da doença da alma. Eu estou falando da doença física. Está sujeito a errar? Sim. A cometer pecado? Claro. A se exceder? Claro. Então isso é humano, é ser humano. Então, é exatamente o que eu estou falando para você. Dentro dessa Isso humanidade... faz parte da nossa humanidade, certo? Mas quando você está falando da doença da alma, aí é a espiritualidade. Daí nós estamos falando de outra coisa. É isso que eu estou tentando dizer para você. Você tem que separar o mundo físico do mundo espiritual. Uma coisa é você estar doente no teu corpo físico porque você trabalhou demais, porque você fez muito exercício, porque você jejuou demais, teu rim não funciona muito bem, porque você está ferrado, porque você não vigiou. Beleza. Certo? Correu demais com o carro, bateu, deu um problema. Essa é uma coisa. Agora, você doente na sua alma, isso é outro problema. Isso, à luz da Bíblia, eu estou falando, isso não é o que eu acho. Então a Bíblia diz. Seria uma falta de Deus, simplificando, estar doente na alma. Seria uma ausência, eu vou dizer, não falta, mas uma ausência de Deus. É porque, de fato, muitas pessoas associam a depressão como ausência de Deus. Mas dá para pegar isso, dá para jogar isso ao pé da letra? Mas veja, não, eu não estou levando ao pé da letra. Eu estou dizendo que tem muita gente que é crente, eu estou separando a ovelha do pastor, né? Estou falando do pastor. Você não pode generalizar. Então, as ovelhas, eu tenho muitas ovelhas que são psicólogas, psiquiatras e tratam depressão. E eu falo para as pessoas, se você está sofrendo com depressão, você deve ir para o médico, você deve se tratar, tem que tomar remédio. Deus deixou os médicos, Deus deixou o remédio. É bênção. Entendeu? O médico é bênção, o remédio é bênção, é exatamente por isso. Agora, uma coisa é a ovelha, outra coisa é o pastor. Isso é outra coisa, irmão. A Bíblia diz que, de novo eu vou dizer que muito é dado, muito é cobrado. Você não tem o direito de trair tua esposa. Você não tem esse direito. Você não pode fazer, Fábio. Você é um homem de Deus, Jesus te deu dom, Jesus te levantou, te deu um carro novo, te deu um ministério extraordinário, Jesus te deu uma família linda. Você não tem o direito de sair, trair tua esposa, se divorciar e morar com outra. Você não tem esse direito. Você está traindo Jesus quando você faz isso. Porque você é um pregador do evangelho, você tem o pleno conhecimento da verdade. É disso que eu estou falando. Entendeu? Eu ganhei muito de Jesus, irmão. Jesus ficou trabalhando comigo quantos anos? 20 anos, 30 anos que Jesus trabalha comigo. Me ensina, o Espírito Santo está comigo de dia, de noite. Chorei, bati, quebrei. Cheguei aqui onde eu cheguei, agora eu vou abrir mão da minha salvação. Vou abrir mão de tudo, porque eu vou largar a minha mulher que está mais velhinha e vou pegar uma nova. Eu não tenho direito, cara, de fazer isso. Eu não tenho o direito de subir no púlpito e pregar uma heresia. Eu não tenho o direito de fazer uma coisa que Jesus não faria. Eu concordo totalmente com o senhor. Não é porque a sociedade vive de divórcio a divórcio que você tem que se divorciar isso aí, também, irmão. né? Então, uma coisa é a sociedade, outra coisa é o homem de Deus. E quando eu falo homem, falo no sentido de humanidade, o homem é a mulher. Então, se você tem o teu ministério, você é cheio do Espírito Santo, não é? Como é que você está com depressão? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Não tem como, não tem uma explicação lógica para isso. Entendeu? Então, porque o Espírito Santo se ausentou e um outro espírito entrou. Porque você sabe que a depressão é um espírito. Você sabe disso, eu sei, todo mundo sabe, a Bíblia fala isso. Quando o Jesus Cristo entra na casa da sogra de Pedro, a Bíblia diz que ela está com febre. Não é isso? Sim. E Jesus, o que Jesus fala? Jesus ora por ela? Expulsa. Ele fala, febre, vai embora.
E a Bíblia diz, e a febre, ouvindo, saiu dela. Então, a febre é um espírito ou não é? Um espírito. Então, a depressão é o quê? O senhor pergunta, afirma? Desce do muro, Fábio. O senhor tá perguntando? Desce do muro, Fábio. O senhor tá perguntando, tá afirmando? Desce do muro, Fábio. Desce do muro. O senhor tá perguntando, tá afirmando? O que você tá falando aí? Desce do muro, Fábio. Pastor, mas eu gostei dessa sua explicação muito, muito forte. Nós, como igreja, não podemos viver o reflexo da sociedade doente, né? Não. Mas nós vivemos em uma geração que nós nos deixamos ser influenciados pelos influencers. Agora mesmo, uma influenciadora chamada Virgínia, que alcançou aí o Brasil, é uma das mulheres bilionárias do Brasil, né? Se divorciou do seu marido, né? O que estão divulgando por aí. Isso pode refletir em um aumento de divórcio dessa sociedade, porque ela influencia milhares de pessoas, né? É assim, ó, Fábio. Alguém falou pra mim sobre esse negócio aí. Você viu O senhor acompanhou ela? Você viu que a Virgínia se divorciou? Eu falei, quem? Cara, eu não vivo no mundo. Eu não olho essas coisas, eu nem sei do que você tá falando. Só não conheceu a Virgínia? A Virgínia, o Léo que me atualizou hoje aqui, eu também não acompanho, não. Aí, Léo, sempre tu, né? Eu também não acompanho, não, mas o Léo me atualiza tudo. O Léo que fica de olho. Não. A Virgínia foi uma menina que cresceu nas redes sociais fazendo dancinha. Se tornou uma influencer, ganhou milhões de seguidores e é uma das maiores influencers do Brasil. Foi contratada por uma TV aberta. O Léo que me atualizou tudo. E ela hoje tem programa no SBT chamado o quê, Léo? Sabadô, né? Sabadô. E aí, depois desse auge, hoje ela está no auge praticamente, uma das bilionárias no Brasil, casada lá com o filho do Leonardo, é isso, né? Casada com o filho do Leonardo. Eles estavam em uma viagem agora a Portugal? Isso aí, né? Portugal, eles noticiaram que estão separando. Alguém está dizendo que é um jogo de marketing. Mas, segundo o Léo, eles vieram a público notificando, dizendo que não é um jogo de marketing, é que eles estão agora para viver um novo ciclo, vão ser amigos, mas não dá mais para estar juntos. Isso é o reflexo da sociedade, não é? Eles não falaram que houve traição, não houve abuso psicológico, não houve violência doméstica, nada disso. Simplesmente decidiram se separar. Uma pessoa que está na mídia e se torna uma influenciadora desse tamanho acaba influenciando, né? Sim, outras pessoas. Sim. É isso aí, né? Só não pode influenciar a igreja, né? Cara, mas quanta gente da igreja segue esses bichos aí? Muita gente. Quanta gente, irmão? O Léo Segue mesmo. esses bichos aí? Tá falando de dia, né? O Léo é um seguidor assíduo, Tem velho. muita gente que segue essa galera, né, cara? Que eu penso assim, ó, cara. Se você se deixar influenciar pelo mundo, você é do mundo. Quem é de Deus não se influencia pelo mundo. Eu posso ouvir uma música, ir num show do Chitãozinho Chororó, por exemplo. Que não é porque eu escutei uma música do Chitãozinho Chororó, que eu acho que é música de corno, na minha opinião, né? Que só cornice, né? Vão ser corno assim, não sei aonde. Mas enfim, né? Que daí eu vou querer ser corno porque eu fui no show dos caras. A única música que eu conheço de Chitãozinho de Chororó é a Galopeira, tá? Galopeira! Não é da minha época, não. A única que eu conheço é Galopeira, pastor. Então, se eles cantam música que influencia as pessoas a ser corno, conta no você. Cara, o que né? Eu acho que você... Cara, você não pode deixar o mundo influenciar você. Como eu disse, a gente vive no mundo, mas nós não somos do mundo.